Existe um museu em Londres onde dentro de uma vitrine de vidro está montado o esqueleto de um guerreiro. Ele está lá há mais de 60 anos. Milhares de pessoas passam por ele todos os anos. Param, leem a placa e saem dali com a mesma frase na cabeça. Então é esse. Aquele guerreiro atravessou a Europa. Esteve nas maiores batalhas do século XIX. Foi ferido 8 vezes. Sobreviveu à Rússia. Sobreviveu ao Egito. Sobreviveu a Waterloo. E ele não era um homem. Era um cavalo. O nome dele, segundo a placa, é Marengo, o cavalo de Napoleão Bonaparte. E aqui vai uma coisa curiosa. Você já viu esse cavalo, mesmo que nunca tenha ouvido o nome dele na vida? Ele está naquele quadro famoso, dos Alpes, com Napoleão de braço erguido e o cavalo empinando na neve. Está nas estátuas, está nos livros da escola, está no fundo de qualquer imagem que já te contaram sobre o homem que quase conquistou a Europa. Ele é, provavelmente, o cavalo mais famoso da história militar. Mas tem uma coisa errada nessa vitrine. Faltam pedaços dele. 2 partes do corpo daquele animal não estão ali. E o que aconteceu com elas é uma das histórias mais bizarras que você vai ouvir hoje. Uma delas passou décadas esquecida dentro de uma gaveta de cozinha, numa fazenda no interior da Inglaterra, guardada dentro de um saco plástico. E tem algo ainda mais estranho. Quando historiadores foram procurar o nome desse cavalo nos arquivos oficiais do próprio Napoleão, nos livros dos estábulos imperiais, onde cada animal do imperador era anotado, cadastrado e descrito, eles encontraram 1.372 cavalos, e nenhum deles se chamava Marengo. Nos próximos 20 minutos, você vai conhecer a história completa do cavalo mais famoso da história militar, a lenda inteira, do jeito que ela foi contada durante 2 séculos. E depois você vai descobrir por que boa parte dela provavelmente nunca aconteceu. Você vai entender quem realmente foi o animal daquela vitrine. Vai descobrir por que Napoleão, o homem que aparece montado com tanta majestade em todos os quadros, era considerado pelos próprios contemporâneos um dos piores cavaleiros que já subiram numa cela. E no fim, vai perceber que essa história nunca foi só sobre um cavalo. É sobre o que a gente faz quando precisa de um herói. Primeiro, deixa eu te contar a história como ela sempre foi contada, porque ela é boa, é muito boa. O ano é 1799. O Egito. Um jovem general francês com menos de 30 anos está em campanha no norte da África. O nome dele é Napoleão Bonaparte, e o mundo ainda não sabe o que ele vai se tornar. E ali no meio do deserto, ele encontra um cavalo. Um garanhão árabe cinzento de 6 anos, pequeno, elegante, vindo provavelmente de um dos raras mais respeitados do Oriente, o El Nasseri. Um animal criado por gerações de criadores que entendiam de cavalo como poucos povos na história. Napoleão o leva para a França. No ano seguinte, 1800, acontece uma batalha no norte da Itália. Uma batalha que quase termina em desastre para os franceses, e que no último momento se transforma em uma das vitórias mais célebres da carreira dele. O nome do lugar é Marengo. E segundo a lenda, foi ali que aquele cavalo ganhou o nome pelo qual o mundo inteiro o conheceria. A partir daquele dia, ele estaria em toda parte. Em Austerlitz, 1805, considerada a obra-prima militar de Napoleão. Em Jena, contra os prussianos. Em Wagram, contra os austríacos. E no fim de tudo, em Waterloo. Ele foi ferido 8 vezes. 8. Em pleno campo de batalha, com balas de mosquete e estilhaços cruzando o ar. Diziam que ele era rápido, resistente e assustadoramente calmo sob fogo, que conseguia levar o imperador de uma cidade a outra em galope, cobrindo distâncias que outros cavalos não aguentariam. Ele virou parte da imagem. Quando você fecha os olhos e imagina Napoleão, você não imagina um homem sentado numa mesa, você imagina um homem em cima de um cavalo, e é aqui que a história começa a ficar interessante. Porque aquela imagem que você tem na cabeça, a mais famosa de todas, aquele quadro onde Napoleão aponta para o alto enquanto o cavalo empina dramaticamente na neve dos Alpes, aquele quadro é uma mentira. Não uma mentira artística, uma mentira deliberada. E o próprio Napoleão pediu para que fosse assim. Vamos falar do tamanho. Se você olhar o esqueleto no museu em Londres, a primeira coisa que quase todo mundo comenta é a mesma. É pequeno. Aquele animal tinha por volta de 1,45 m de altura na cernilha, o ponto mais alto do dorso, 14 mãos e um palmo, na medida que se usa até hoje no mundo equestre. Para você ter noção, um cavalo de salto moderno tem, em média, 1,65 m. Um cavalo de corrida, algo parecido. Pela régua de hoje, o animal do museu está mais próximo do que a gente chamaria de um pônei grande do que de um cavalo de guerra imponente. E isso não era um acidente, era uma escolha. Napoleão preferia cavalos pequenos, mansos e extremamente bem treinados. Não porque fosse modesto, por um motivo bem mais prático. Ele tinha 1,68 m de altura, o que, ao contrário da piada que virou, era uma estatura absolutamente normal para um francês daquela época.
Mas ele era um homem de proporções compactas, e um cavalo grande demais o tornaria desconfortável, instável e, principalmente, mais difícil de controlar. E existia um segundo motivo. Um motivo que os pintores oficiais do Império fizeram um trabalho brilhante para esconder do mundo durante 200 anos. Napoleão era um péssimo cavaleiro. Não é opinião minha. É o que escreveram as pessoas que cavalgaram ao lado dele. Ele aprendeu a montar na infância, na Córcega, em burros e mulas. E carregou aquele jeito pela vida inteira. Sentava torto, curvava as costas, puxava os calcanhares para cima, segurava as rédeas amontoadas numa mão só, com o outro braço pendurado, enquanto escorregava para frente e para trás na sela. Ele escorregava tanto que gastava buracos nas próprias calças. Um oficial alemão que serviu perto dele escreveu uma frase que ficou para a história. Napoleão cavalgava como um açougueiro. Dizia que, quando galopava, o corpo dele rolava para frente, para trás e para os lados, conforme a velocidade do animal. E que se o cavalo desse um passo lateral inesperado, ele perdia a posição na hora, e caía. Caiu mais de uma vez. Caiu inclusive em 1812, enquanto observava o próprio exército atravessar o rio Niemen rumo à Rússia. O homem mais poderoso da Europa, diante das próprias tropas, no chão. Por isso, os cavalos dele precisavam ser treinados até o limite do absurdo. Existe uma frase que resume o trabalho dos treinadores imperiais. Os cavalos de Napoleão eram treinados a ponto de um saco de batatas conseguir cavalgar até a batalha sem cair. Pensa no que isso significa. Toda aquela imagem de domínio, de controle, de comunhão perfeita entre o homem e o animal, todo aquele símbolo de poder que atravessou 2 séculos em quadros e estátuas. Do outro lado, a realidade era um homem desengonçado em cima de um animal pequeno, tão bem treinado que fazia o trabalho quase sozinho. O cavalo não era o coadjuvante da imagem, o cavalo era o que segurava a imagem de pé. 18 de junho de 1815, Bélgica, o fim de tudo. Waterloo é uma daquelas batalhas em que o mundo inteiro muda de direção em algumas horas. No fim daquele dia, o império que tinha redesenhado a Europa estava acabado. Napoleão fugiria do campo, seria exilado numa ilha perdida no meio do Atlântico Sul e morreria lá 6 anos depois. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é o que ficou para trás. Quando os franceses recuaram, aquele cavalo cinzento não foi com eles. Ele foi capturado no campo de batalha por um oficial britânico, um nobre chamado William Henry Francis Petre, o 11º Barão Petre. E aí acontece uma coisa que diz muito sobre aquela época. O cavalo não é morto, não é abandonado, não é usado como animal de carga, ele vira troféu. Petre leva o animal para a Inglaterra, atravessando o Canal da Mancha, e pouco depois o vende para um oficial da Guarda Granadeira, o tenente-coronel John Angerstein, e o cavalo do imperador derrotado passa o resto da vida na Terra dos Vencedores. Ele foi exibido em Londres. As pessoas pagavam para ver de perto o animal que teria carregado Napoleão. Foi levado para o campo para tentar produzir descendentes, coisa em que teve pouquíssimo sucesso. E ali, longe do deserto onde nasceu, longe da fumaça das batalhas, ele envelheceu. Morreu em 1831. Tinha, segundo os registros, aproximadamente 38 anos de idade. 38 anos é uma idade extraordinária para qualquer cavalo, ainda mais para um que teria passado por campanhas militares e sido ferido 8 vezes. E é aqui que a história dele deveria terminar, mas não termina, porque o que fizeram com o corpo daquele animal é, de longe, a parte mais estranha de tudo. Quando ele morreu, não o enterraram. O esqueleto foi preservado, montado e transformado em objeto de exposição. Foi parar primeiro numa academia militar, depois nos anos 60, foi para o museu em Londres onde está até hoje. Mas antes disso, alguém teve uma ideia. Cerca de 10 anos depois da morte do animal, o coronel Angerstein mandou remover as 2 patas dianteiras e as transformou em caixas de rapé. Rapé, para quem não conhece, era tabaco em pó, aspirado pelo nariz. Um hábito comum entre a elite europeia da época. E aqueles 2 cascos foram cortados, ocados, montados em prata e ouro, e viraram recipientes de mesa. Uma delas ele deu de presente aos oficiais da Brigada de Guardas. Ela foi colocada no Salão dos Oficiais da Guarda da Rainha, no Palácio de St. James, em Londres. E ela continua lá. Todos os dias, no almoço, aquela caixa é posicionada na mesa, diante do capitão da guarda. Um ritual que se repete há quase 2 séculos, com o casco de um cavalo que serviu ao maior inimigo que a Inglaterra já teve. A segunda caixa, o coronel guardou para si. E aí essa história desaparece. Por gerações, ninguém soube o que tinha acontecido com o segundo casco. Ele simplesmente sumiu dos registros. Até que, muitas décadas depois, um descendente da família encontrou uma coisa estranha no fundo de uma gaveta de cozinha numa casa de fazenda em Somerset, no interior da Inglaterra. Dentro de um saco plástico era o casco de um dos cavalos mais famosos da história militar, embalado em plástico, esquecido no fundo de uma gaveta, entre talheres e utensílios de cozinha, por ninguém sabe quanto tempo. Hoje ele está emprestado a um museu em Londres, onde finalmente é tratado como a peça histórica que é.
Então, se você somar tudo, o corpo daquele animal está espalhado em 3 lugares diferentes da Inglaterra. O esqueleto num museu, um casco num palácio real, na mesa do almoço, outro casco que passou décadas dentro de uma gaveta, um cavalo desmontado e distribuído como souvenir. E agora eu preciso te contar a parte que muda tudo o que você acabou de ouvir. Existe um problema com essa história, um problema silencioso, que ficou escondido por quase 2 séculos. Até que uma pesquisadora resolveu fazer a única coisa que quase ninguém tinha feito. Ela foi conferir os documentos. O nome dela é Jill Hamilton, uma autora australiana, e ela passou anos indo atrás dos registros originais do período napoleônico. Não das histórias contadas depois, dos papéis da época. E aqui está o ponto. O Império de Napoleão era uma máquina burocrática impressionante. Tudo era anotado. E os estábulos imperiais, onde ficavam os cavalos do imperador, tinham livros próprios. Cada animal era registrado. Nome, procedência, pelagem, altura, características. Nos registros que ela examinou, aparecem 1.372 cavalos. Nenhum deles se chama Marengo. E não é só isso. A descrição do animal que virou lenda não corresponde a nenhum dos cavalos daquela lista. Pensa no tamanho disso. O cavalo mais famoso da história militar, o animal que aparece em livros escolares, em pinturas, em documentários, em estátuas, não aparece nos registros oficiais do próprio homem que supostamente o montava. A pesquisa de Hamilton sugere uma explicação. O nome real daquele cavalo cinzento provavelmente era outro. Provavelmente era Ali. E o nome Marengo, o nome glorioso, o nome da grande vitória italiana, teria sido dado depois. Não na França. Na Inglaterra. Depois de Waterloo. Depois que o animal virou troféu de guerra. E aí a coisa toda ganha um sentido novo e bem menos romântico. Um cavalo capturado no campo de batalha é apenas um cavalo capturado. Mas o cavalo pessoal do imperador derrotado, o animal que carregou Napoleão nas suas maiores vitórias e na sua queda final, isso é outra coisa completamente diferente. Isso é uma atração, isso é um espetáculo, isso vende ingresso. E foi exatamente o que fizeram. Ele foi exibido publicamente, as pessoas pagavam para ver. Não estou dizendo que o animal não existiu, ele existiu. O esqueleto é real. Alguém, em algum lugar, viveu de fato aquela vida. Mas a biografia gloriosa que veio junto com ele, a lista de batalhas, os 8 ferimentos, o nome heróico, essa parte provavelmente foi construída depois, na Inglaterra, por gente que tinha um bom motivo comercial para construí-la. A lenda de Marengo pode não ter nascido nos campos de batalha da Europa. Pode ter nascido numa bilheteria. E aí vem a pergunta que realmente importa, a mais interessante de todas. Se as evidências são tão frágeis, por que essa história sobreviveu 200 anos? Por que ela está nos livros? Por que está nas placas dos museus? Por que quase todo mundo que gosta de história já ouviu o nome Marengo, mas quase ninguém já ouviu falar dos outros cavalos de Napoleão? Porque nós precisávamos dela. Repara numa coisa. A gente tem uma dificuldade enorme em aceitar que grandes acontecimentos históricos são bagunçados, confusos e cheios de acaso. A gente quer personagens, a gente quer símbolos. E um imperador precisa de um cavalo, não qualquer cavalo. O cavalo, um só, fiel, presente em todas as vitórias e na derrota final. Aquele que estava lá do começo ao fim. Alexandre o Grande teve bucéfalo. O rei Ricardo, o terceiro, morreu gritando por um cavalo numa peça de Shakespeare. É um molde antigo, e ele é irresistível. Só que a realidade de Napoleão era outra. Ele não tinha um cavalo, ele tinha uma cavalariça inteira. Cerca de 130 animais rigorosamente treinados serviram a ele ao longo de 14 anos de campanhas. Cavalos com nomes que quase ninguém conhece hoje. Cirrus, Tauris, Roitelet, Styri, e teve um chamado Levizir, um garanhão árabe cinzento presente pelo sultão otomano em 1802, que Napoleão marcou com uma coroa e com a letra N imperial. Esse animal está preservado até hoje, empalhado num museu em Paris, um cavalo real, documentado, marcado com o símbolo do próprio imperador. E ainda assim, quando alguém pensa no cavalo de Napoleão, não é o nome dele que vem à cabeça, porque não é sobre o animal, é sobre a história que a gente quis contar. E existe uma ironia final aqui que talvez seja a coisa mais bonita de tudo isso. Napoleão passou a vida construindo a própria imagem. Ele controlava os pintores, controlava os jornais, encomendava as próprias estátuas. Aquele quadro famoso, com ele apontando para o alto no cavalo empinado, foi pintado sob instruções. Ele exigiu ser retratado calmo, sobre um animal impetuoso. A realidade era um homem desengonçado atravessando os Alpes montado numa mula, guiado por um guia local. Ele construiu um mito de si mesmo com uma precisão impressionante, e os inimigos dele, os ingleses, aprenderam a lição rápido demais. Eles pegaram um cavalo cinzento capturado num campo de batalha, deram a ele um nome glorioso, escreveram uma biografia heróica e venderam ingressos. Napoleão inventou o Napoleão, e a Inglaterra, no fim, inventou o cavalo dele. Mas eu não quero terminar assim.
porque tem uma coisa nessa história que não é invenção, e é a parte que mais me pega. Aquele esqueleto no Museu de Londres é real. Aqueles ossos pertenceram a um animal que respirou, que comeu, que sentiu medo e cansaço. Um cavalo cinzento, pequeno, provavelmente nascido no calor do Oriente, que em algum momento foi arrancado do lugar onde nasceu e levado para a Europa. Ele atravessou o mar, escutou o canhão, sentiu o cheiro da pólvora, carregou homens que decidiam o destino de nações e que provavelmente nunca souberam o nome dele. E depois de tudo, ele foi levado para um país estranho, cercado de pessoas que falavam uma língua que ele nunca tinha ouvido, exibido como curiosidade, e viveu ali até ficar muito velho. Esse cavalo existiu, e a coisa mais honesta que a gente pode dizer sobre ele é que provavelmente não sabemos o nome dele. Talvez fosse Ali, talvez fosse outro, talvez tenha sido chamado de várias coisas por várias pessoas, em várias línguas, ao longo de uma vida que atravessou continentes. O que a gente sabe é que no fim ele virou o que a gente precisava que ele fosse, virou Marengo. No começo deste vídeo, você provavelmente conhecia a história de Marengo, o cavalo fiel de Napoleão, ferido 8 vezes, presente em todas as grandes batalhas. Agora você sabe que quase nada disso resiste a uma checagem nos arquivos. E talvez a lição aqui seja maior que a história de um cavalo, porque toda vez que a gente conta a história de um grande homem, a gente arruma as coisas ao redor dele, a gente escolhe, a gente simplifica. A gente transforma 130 cavalos em um só, porque um é mais fácil de amar. A história que sobrevive quase nunca é a que aconteceu, é a que foi contada melhor, e existe algo profundamente triste e ao mesmo tempo bonito, no fato de que o animal daquela vitrine tenha atravessado tudo isso, guerras, oceanos, impérios, 2 séculos inteiros, e tenha chegado até nós carregando o nome de outro. Se você um dia estiver em Londres e parar diante daquele esqueleto, olha para ele sabendo disso. Você não está olhando o cavalo de Napoleão, você está olhando um sobrevivente que a história resolveu batizar, e agora eu quero saber de você. Você já tinha ouvido falar que a história de Marengo é contestada pelos historiadores? Ou, como quase todo mundo, você acreditou nela a vida inteira? Escreve aqui embaixo, eu leio cada resposta. E se essa história te fez olhar para o passado com outros olhos, fica no canal, porque o próximo segredo já está esperando por você.